termina. 100 anos nos céus do deleite parecem não durar mais do que um dia humano. Assim, os anos passam rapidamente, até que o Deva, ou Deus, que desfrutava do deleite, renasce em forma humana. Isso acontece quando se exaure o mérito acumulado pelas boas ações praticadas em vida humana. Da mesma maneira, os sofrimentos do purgatório se esgotam quando acaba o karma negativo que os produziu. Os budistas acreditam que todos os sistemas mundiais, assim como o que estamos discutindo cedo ou tarde, chegam ao fim. Isso resulta, em parte, do nível de declínio da vida moral e religiosa de seus habitantes. Os budistas Theravada consideram inevitável tanto esse nível inferior de vida quanto suas consequências. De eras em eras, o universo terreno é destruído pelo fogo, pela água e pelo vento. Sendo assim, a totalidade do mundo físico desaparece, assim como 20 dos 31 planos de existência, incluindo o plano dos deuses reluzentes. A menos que os residentes desses planos tenham se libertado por meio do arrependimento ou de ações meritórias, serão colocados em outros sistemas, segundo seu nível de existência. Eras depois, as partículas podem formar um novo universo. Assim como os hindus, os budistas não reconhecem um início absoluto para o aparecimento dos sistemas mundiais. Eles consideram que suas séries de ciclos sempre existiram e sempre existirão. De acordo com a tradição do budismo Mahayana, o ideal do Bodhisattva e o voto do Bodhisattva são uma das coisas mais importantes. Não se trata apenas de fazer o bem ou de salvar as pessoas, mas é o caminho dela. É a sua vida a ser compartilhada com todos. Certo? Na Mongólia e no Tibete, a palavra que designa o sumo sacerdote é lama. O novo Dalai Lama é escolhido por um processo longo e metódico. Alguns anos depois da morte do Dalai Lama, escolhe-se um comitê de busca, formado por monges respeitados. Esses monges reúnem certos artigos, inclusive alguns usados pelo Dalai Lama recém-falecido. Então, eles viajam pelo interior do país procurando meninos nascidos depois da morte do último Dalai Lama. O verdadeiro sucessor, o Dalai Lama renascido, é aquele que escolhe, sem hesitar, os artigos autênticos pertencentes ao Dalai Lama falecido. Ele, então, é levado ao grande monastério central de Lhasa, onde é educado para seu novo papel de Deus-Rei budista. Para criar uma mandala, o discípulo tântrico se coloca sob a orientação de um mestre espiritual. Então, devagar e cuidadosamente, ele cria ou retoca o padrão da mandala. Isso é feito passo a passo com atenção plena. Isso poderia ser chamado de estilo budista tibetano de psicanálise. Para os budistas, isso está em harmonia com a mensagem budista, de que é em nosso interior que cada um de nós encontra a salvação do sofrimento inquieto, da impermanência e do vazio da existência humana. Os budistas tibetanos também utilizam o mantra, que significa sagrada elocução, em sânscrito. De fato, devemos nos concentrar no mantra para que ele surta efeito. O budismo tibetano também pode ser chamado budismo mantrayana, devido à ampla utilização de mantras a que recorre. Mantras são cantos rituais,
antes utilizados em conexão com os sacrifícios rituais bramânicos. Os mantras eram considerados palavras plenas de poder, que nos ajudam a alcançar muitos resultados, e o budismo tibetano facilmente os adaptou aos seus próprios usos rituais. Um mantra proeminente é o famoso mantra de 6 sílabas, repetido inúmeras vezes em cantos rituais. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om. Assim como acontece com os círculos sagrados da mandala, as sílabas sagradas do mantra devem se tornar parte do praticante. São usadas para nos libertar de impurezas, para nos levar a estados espirituais cada vez mais elevados e, finalmente, para alcançar a liberação espiritual. Um último e especial aspecto do budismo tibetano é o bardo, o ensinamento do budismo tibetano sobre o processo do morrer. Neste caso, assim como a mandala, a pessoa que está morrendo se depara com várias formas de demônios, deuses e bodhisattvas. Tais formas são compreendidas como suas boas e más características internas em forma de imagens. No budismo tibetano, a morte é considerada como um processo gradual de transição para uma nova vida, que pode durar até 7 dias. Um acompanhante espiritual repete orientações e estímulos no ouvido da pessoa que está morrendo. Assim, o budismo tibetano garante uma passagem segura para uma boa e nova existência. O budismo foi introduzido no Japão em meados do século VI, vindo da Coreia, onde esteve ativo desde o final do século IV. Uma imagem de Buda foi oferecida ao imperador japonês juntamente com monges sacerdotes, habilitados a realizar os rituais. A partir desse início modesto, o budismo se tornou uma força cultural e religiosa de destaque no Japão por quase 1000 anos. Assim, ao incorporar todas as deidades locais, todos os espíritos locais, eles foram capazes de incorporar as pessoas daquele local no seio da tradição budista. Aceitaram e foram extremamente tolerantes para com as tradições religiosas locais, e isso, eu creio, foi uma das razões pelas quais o budismo nunca se envolveu em guerras religiosas. Eles não exigem que as pessoas abram mão de seu espírito local para se tornarem budistas. Uma das únicas seitas exclusivamente japonesas chamava-se Shingon, que significa palavra verdadeira. Shingon se estabeleceu no início do século IX em um grande templo, situado no Monte Koya, a cerca de 80 quilômetros de Kyoto, na metade meridional de Honshu, principal ilha japonesa. Shingon, ou palavra verdadeira, não é tanto uma escritura, mas sim um conjunto de mantras extraídos de 2 escrituras indianas. A utilização e o significado adequados desses mantras são revelados apenas aos iniciados de Shingon. Assim, Shingon é chamado de esotérico ou budismo do ensinamento secreto. Houve uma seita budista esotérica outrora situada nessas montanhas na época de Saisho, fundador do budismo Tendai. Saisho, um monge japonês dos séculos VIII e IX, de Nara, tentava escapar da influência da corte real japonesa e por isso mudou-se para o Monte Hiei, de onde se vê a moderna cidade de Kyoto. Mas em 794, a corte real japonesa é transferida para Kyoto e Saisho perde seu isolamento. Com efeito, Saisho se tornou um notável da corte e foi autorizado a partir para estudar no mosteiro central de Tiantai, na China, por 8 meses. O monge japonês Honen fundou o que se conhece como Jodo, ou budismo da Terra Pura. O budismo da Terra Pura japonês deve seu nome ao fato de que seus seguidores acreditavam na existência de muitas terras de Budas, que são criadas pelos votos, méritos e virtudes dos vários Budas. A terra de Buda desses seguidores é chamada de Paraíso Ocidental, ou Terra Pura. Os esplendores dessa Terra Pura, às vezes retratados por artistas e visualizados por meditadores, são inacreditavelmente grandiosos. Na Terra Pura não haverá mais renascimentos como humano, animal, deus ou demônio. Ao longo das eras vindouras, o empenho em alcançar o nirvana final poderá ser realizado na atmosfera da Terra Pura.